Então, Mana, pode ler para a gente a mensagem, por favor? Ok. Uma mensagem de ambientação. Desculpa, sinceramente, a ignorância dominante. Não espere justificação do outro, o teu ofensor. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele e mantém-te bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. O agressor está muito desequilibrado e necessita da medicação da bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e por isto agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não te dá. É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Melhor que sejas tu o doador, significando que já conseguiste o que ao teu próximo falta. Ok, pode comentar? Sim, me vejo várias vezes nessa situação. Muitas vezes eu prefiro me distanciar, porque eu comparo muito com, com quem tem vício em álcool. Você tem que evitar estar perto do álcool. Certas pessoas te fazem mal, eu muitas vezes prefiro evitar. Não penso mal da pessoa, não desejo mal, longe de mim. Mas prefiro me distanciar para me proteger a mim mesma, né? Porque como a gente aprende, a evolução é individual, né? Então, cada um tem que procurar se curar individualmente. É bem difícil, né? Principalmente com pessoas muito próximas. Eu entendi assim, eu entendi que se trata disso, né? Mas eu Ok, muitas vezes prefiro me afastar. ok. Diga, Carlão. É, esse tipo de agressão, ela acontece diariamente com quase todos nós aqui passamos por alguma coisa parecida. Seja no trânsito, no lar, no trabalho, né, um colega que se equivocou e fez uma fofoca, né? Isso sempre acontece. Então, quando ela fala de conceder oportunidade, né, ao irmão, sendo benevolente com ele, para a gente também não é oportunidade quando acontece contra nós, oportunidade de testar a gente, ver se a gente está paciente, está, né? Acho que é mão dupla aí, né? Sim, tudo é uma oportunidade de aprendizado, né? Porque a gente não sai fortalecido de uma experiência se a gente não extrair dela um ensinamento. Então, na vida é assim, né? Nós não precisamos errar, né? O erro não está pré-determinado. Mas quando nos deparamos com os nossos erros, é uma oportunidade de aprendizado, não é? Então, se a gente pode aprender com os nossos erros, por que também não aprender com os erros que estão diante de nós, infelizmente praticados pelos nossos irmãos? Uma maneira de nós identificar, bom, isso aqui eu não quero para mim também não. Não preciso experimentar para aprender. Eu posso aprender observando, né, chegando às nossas conclusões com os exemplos dos outros, né? Então, Eu, diga, alguém ia falar? eu ia falar, Pois não, Amaury, amor. eu não quero dizer que é fácil, que eu passo por isso numa boa, não. Mas sempre entra, graças a Deus, a seguinte mensagem para mim, aqui no meu entendimento. É ele quem está trabalhando e o mérito maior é dele. Porque é ele quem está me trazendo a prova para saber se eu passo no teste. Então, ele está no caminho do sofredor
porque está me ajudando, pelo amor de Deus, eu tenho mais é que orar por ele. Não é fácil, eu não faço isso sempre. Mas a minha visão me diz que eu tenho que pensar assim. Não sei se estou certo. É isso mesmo, Maurício. Uma coisa Lembrando que me chamou a novamente. atenção, hein? Uma coisa que Ou me chamou não? a atenção foi a fala dela. Aquele que guarda mágoas se intoxica. Eu me lembrei de uma fala, pelo menos atribuída ao Shakespeare. E quando nós guardamos raiva, rancor, mágoa, é como se nós tomássemos veneno para que o É, outro morresse. Então, nós é que estamos nos intoxicando, querendo que o outro morra. Estamos completamente equivocados. E a Joana tem, pelo menos na minha percepção, tem toda a razão nesse aspecto. E ela tem um livro que explica isso muito bem, chamado Autodescobrimento, uma busca interior. É um livro muito interessante dela. Ela traça esses paralelos de comportamentos que podem gerar doenças, comportamentos, sentimentos nossos que podem gerar doenças, que normalmente geram doença. E as mágoas, segundo ela, têm a possibilidade bem intensa de gerar tumores, dentre os quais os cancerígenos. Então, cuidando de nós mesmos, não guardemos mágoa. Como disse o Mauri, não é nada fácil, mas é um exercício que precisamos praticar no nosso dia a dia. ok. Vamos à nossa prece, por favor. Maurício, você pode fazer a nossa prece, querido? Passo, sim. Então vamos, meus irmãos, elevando os nossos pensamentos, dizer assim: Ah, Paizinho do céu, gratificados e felizes, Senhor, nós nos sentimos, por graça do vosso amor, podemos estar nesse momento junto ao vosso amado Filho Jesus, o nosso irmão maior. Permita, Paizinho do céu, que consigamos guardar essas informações, que as dúvidas que forem surgindo sejam aquelas que hão de nos beneficiar, Paizinho. E o mais importante, no decorrer, no transcurso de nossa salinha de aula, que nós não percamos mais a oportunidade de descobrir. Eis aí meu teste, Paizinho. Oh, perdoai-me, eu tenho que passar por ele bem. Então, que estes momentos em que nós estamos recebendo de novo as instruções de nosso mestre querido Jesus, possa servir para marcar de forma indelével esses momentos importantíssimos das nossas vidas, de descobrir que aquele administrador não está ao meu lado à toa. Eu é que mereço tê-lo ante mim, a fim de que possa, Senhor Jesus, demonstrar para ti e os teus ceareiros que nós estamos nos aprontando sim e que queremos sim vencer essa batalha contra nós mesmos. Que Papai do Céu, esse Paizinho maravilhoso, possa abençoar a toda esta equipe que põe no ar essa salinha de aula maravilhosa e que todos esses obreiros consigam receber de nós as nossas melhores vibrações de amor, paz, carinho, benevolência e perdão. Graças a Deus. Assim seja. Oh, Senhor. Assim seja. Obrigado, Mauri. Então, vamos lá, Carlão. Estamos na pergunta 1014A, não é isso? Isso. Vamos voltar na 1014 para a gente pegar daí, tá bom? Tá ok. Boa noite a todos. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se o espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Ok. Podemos seguir. Letra A. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno
ou do purgatório. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Ok. Lembra na semana passada que a gente teve até aquela. Oi, Carlos. Nós, na semana passada, né, tivemos aquele debate, né, a respeito dos espíritos inferiores participarem ou não participarem da codificação. Lembram disso? Então, aqui Kardec está afirmando isso. Ele está dizendo que esses espíritos inferiores também responderam. Ok? Também responderam. Onde é que nós vamos ver algumas dessas mensagens desses irmãos, né, sofredores, na codificação? Vamos ver lá no céu e inferno. Quando a gente for estudar o céu e inferno, nós vamos ver ali várias mensagens que Kardec coloca quando ele vai classificar os graus dos espíritos, né? E lá estão as mensagens. Então, não há nenhum problema, ok? Em nós entendermos que sim, os espíritos teriam que participar em todos os seus estágios para que Kardec pudesse vislumbrar de forma mais ampla a configuração do plano espiritual, né? E aqui a resposta, sim, de um espírito superior, beleza? Ele diz lá, ó, quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Tá vendo? Então, tá aí um pouquinho do que a gente conversou na semana passada. Tudo bem? Mauro, só para lembrar aí, Kardec coloca na codificação inúmeras mensagens apócrifas Sim, e nos explicando, né, as mensagens apócrifas. Então é preciso que ele coloque ali para que entendamos, até possamos separar joio do trigo. E ele explica, essa mensagem aqui é apócrifa, veja a fala, veja essa fala aqui, que não está condizente. Então, ele mostra que os espíritos inferiores, também inferiores, como nós somos, né, também nos ensinam. Nós precisamos ver o erro para entender que aquilo está errado. Então, Kardec, sim, coloca essas questões no livro dos médiuns, do Céu e Inferno, principalmente no Céu e Inferno, ele coloca muito isso. Ele convoca lá, evoca lá os suicidas para dar testemunhos. Então, testemunhos. Isso. exatamente. Perfeito. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Carol. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Ok. E aí ele conclui, né, essa ideia que a gente às vezes quer levar ao pé da letra, e se levar ao pé da letra, aí realmente não vai dar o entendimento claro, né, daquilo que se quis demonstrar numa linguagem figurada, né? Ok. Tudo bem? Podemos ir em frente? O Vamos que se lá. deve entender pela expressão uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Ok. Então aí Kardec, né, provavelmente esse termo, né, alma penar, deve ter surgido nos diálogos, e aí ele vem, traz, como é um termo que à época não era comum, não era conhecido, né? Kardec sempre submetia isso à lucidez dos espíritos. Então, esse aqui era mais um dos termos, né?
Expressão alma a penar. E aí ele diz, né? É uma alma errante, que a gente já viu o que é uma alma errante, né, gente? A alma errante, que está na erradicidade, é aquela que ainda necessita reencarnar, né? E sofredora. Então, além de estar nessa condição, ela está espiritualmente no estado de sofrimento, incerta do futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. E aí também nós falamos sobre a questão lá do choque anímico, lembra que nós falamos sobre isso? Muitas das vezes, essa ligação que acontece nas comunicações proporciona a esses irmãos espirituais um certo alívio, um abrandar dos seus sofrimentos, além de ter a possibilidade de aliviar ainda mais o peso, né, daquela culpa que ele carrega no diálogo fraterno. Então, é um trabalho muito importante, necessário, e que, na maioria das vezes, não é possível ser realizado no plano espiritual devido a essa diferença, né, vibratória, evolutiva entre os membros. Então, a reunião mediúnica é um instrumento muito importante, né, muito importante nessa tarefa, né, de acolhimento e esclarecimento aos irmãos espirituais. Tudo bem? Vamos adiante. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozem plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Ok. Então, veja de novo. Assim como o umbral não é uma região geográfica pré-determinada, né? Nem no espaço também pré-determinado, o céu é a mesma coisa. Ele fala que é um estado, né? Olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Julgas que seja um lugar, né? Aí ele vai dizendo, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva. Não, não há esse lugar, né? Não é esse lugar. É o espaço universal. Se é o espaço universal, não tem lugar predeterminado. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozem plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material. Tribulações, não é o contato, são as tribulações, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, nessa situação aqui, né, de se viver esse céu, entre aspas, é o outro lado da moeda quando nós vivemos o nosso umbral, o nosso inferno, né? Ou seja, é um estado íntimo. E essa aglomeração de espíritos com essa serenidade de alma, onde quer que eles estejam no universo, para eles aquilo é o céu. Ok? O céu está aqui, né? Pois é. Assim como o inferno também. Assim como o inferno, o umbral também está Exatamente. aqui, Está dentro na da mente, cabeça de está cada no um de nós. sentir. É isso que a gente precisa entender e descolar dessa ideia de espaço pré-determinado, né? Tudo bem? Podemos Aliás, seguir? tem uma pergunta para você na próxima quarta-feira, lá que nós fomos ao vivo, tem uma pergunta Ah, sobre isso. Ah, tem um ouvinte falando. Eu falei e o Valdenir e o Mauro não concordaram comigo. Então, bota outra resposta lá, outra pergunta para você. Na quarta-feira, tá bom, sem ser essa quarta agora, tá? Na outra quarta-feira. tá bem.
Vamos adiante? Ah, Vamos lá. alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. O que queria dizer com isso? Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais uma ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por essas palavras, quarto e quinto céus, exprime diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá que sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Ok. Então, as ideias que nós construímos, as ideias que nós alimentamos, nós podemos revivê-las e reconstruí-las, principalmente no plano espiritual, né? Imaginemos aí, temos aí a história da dor de dente, né? Mas vamos mudar a história da dor de dente. Vamos imaginar que nós tenhamos agora, todos nós temos agora um espinho na mão. Enquanto eu não tiro aquele espinho da mão, aquilo é um sofrimento que para mim não tem fim. Enquanto aquilo não, aquela sensação dolorosa, né, não sair de mim, aquilo é um sofrimento sem fim. E essa é a grande problemática, principalmente quando nós estamos desencarnados, porque muitas das vezes o motivo dos nossos sofrimentos tem a ver com o apego daquilo que deixamos aqui. E como vamos resolver se nós não desapegarmos? Não, Não é? Então, é isso. Então, nós temos que, de novo, o entendimento que a doutrina nos dá é um grande aliado para que nós possamos, no plano espiritual, mesmo reconhecendo as nossas dificuldades, passá-las de forma mais branda ou abrandada, pelo menos compreendendo que aquilo nada mais é do que a consequência do que fizemos, escolhemos, né? Então, tudo bem, entendi. Poxa, se eu não tivesse feito, não estarei vivendo esse sofrimento. Ok, fiz. Como é que eu posso reparar? Se nós tivermos, né, essa lucidez, creio eu, mais rapidamente nós teremos condições de sair daqueles quadros de sofrimento, né? Vamos nos arrepender, sim, o arrependimento muitas das vezes é doído também, né? Ninguém pode dizer que, me arrependi, pronto, estou com o coração aliviado. Não. Nós entendemos o nosso erro, medimos o tamanho do nosso erro e ele estará em nós. Mas a disposição, quando nos arrependemos, é outra, né? Então, o arrependimento nos leva, sim, a abrir portas para que a gente mude o nosso estado, de espírito onde quer que estejamos. Diga, Pedrão. Olá, boa noite a todos. Boa noite. É, ele diz aqui quarto e quinto céus, né? Então a gente pode entender que como sendo faixas vibratórias em que cada espírito estão. Por exemplo, nosso lá temos lá o André Luiz falando de uma faixa vibratória. A mãe do André Luiz está numa faixa acima da dele, que é outra faixa vibratória, né? Sim. Assim como existe também a faixa vibratória dos sofrimentos daqueles que estão lá, que chamam de umbral, chamam outra coisa qualquer, né? Mas esse dentro das faixas vibratórias de cada um. Então, quarto e quinto céu seriam mais ou menos isso, né? Ou é isso, Exato. né? Exatamente. Os nossos irmãos esotéricos é que falam muito sobre isso. Usam essa terminologia, né? De gradações de céu, né? Como se tivesse uma escala, né, de vários céus. Mas a nossa compreensão sim, seriam essas faixas vibratórias, né? Como aquela densidade diferenciada de vários materiais que, quando colocados dentro do mesmo recipiente, mostram claramente, né, aonde eles se posicionam, dada essa densidade. Então, no plano espiritual, pelo que nos descrevem, acontece da mesma maneira. Quanto mais desmaterializado, planos mais altos alcançamos. Quanto mais materializados,
planos mais próximos da crosta, nós nos posicionamos. Diga, Valdemir. É só lembrar aí que isso era uma crença dos gregos antigos, dos hebreus também, eles tinham essa crença de até sétimo céu. Então, para eles, havia um sétimo céu. Tanto é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, se não me engano, na segunda carta, eu sei que é capítulo 12, ele fala: conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, foi elevado ao terceiro céu. E ele estava falando dele mesmo, de um êxtase que ele teve, e teve acesso a uma faixa vibratória, e ele, na crença dele ainda como judeu, admitia, ou pelo menos disse como judeu, que aquilo era como se fosse um terceiro céu. Que era uma crença desses irmãos, tanto judeus quanto os hebreus, acreditavam nesses vários céus. Nós entendemos, como já foi explicado, as faixas vibratórias. Então, o último plano, o plano mais puro, o puríssimo, seria o sétimo céu, dentro da ideia dos gregos e dos hebreus. Ok, diga, Carlão. Só uma dúvida aí sobre a fala do Pedrão, sobre essa faixa vibratória. No caso de um irmão como Bezerra, ele pode almejar uma faixa acima, mas decidiu ficar uma abaixo. Aí como é ele, a confusão que eu estou fazendo é o quê? A faixa vibratória dele ou do espaço que ele está trabalhando, no caso. Não, a condição vibratória dele vai permitir que ele alcance um outro nível no plano espiritual. Beleza? Ele está lá, ele pode estar nesse nível, mas a ação dele, ele pediu para que ele pudesse continuar agindo no propósito de nos auxiliar. Isso não muda a condição vibratória dele, ok? A condição vibratória dele permanece e dá a ele, franqueia a ele, estar entre aqueles espíritos que já estão lá naquela condição. Mas ele pediu para que atuar ainda entre nós. Igual a mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz está lá no plano superior, mas vem até ele, né, quando ela quer visitá-lo, orientá-lo, né, tudo mais. Isso não a impede, nem muda a condição vibratória. Ok? E impede ao contrário, né? O O contrário. inferior não pode acessar o superior, mas o superior, sim, pode acessar o inferior. Quem pode o mais, pode o menos. Exatamente. Inclusive, né, essas faixas vibratórias que nós falamos aqui, que o livro também fala, a resposta do Espírito aqui, está falando das faixas vibratórias da Terra, do planeta Terra, né? Porque o Dr. Bezerra já poderia estar em outro planeta, mas vai estar numa vibração acima uma faixa vibratória acima do planeta Terra. Seria assim, né? A condição espiritual não restringe ao planeta. Tanto é que o Bezerra, nessa desencarnação, ele galgando essa condição, né, vibratória e espiritual, lhe é facultada a possibilidade de encarnar em outros planetas mais adiantados. Planetas mais adiantados. Não necessariamente a nossa condição planetária. Ok? Então, não podemos fazer a confusão de que a faixa vibratória é que determina a minha condição. Não. A minha condição espiritual é que me posiciona nas faixas espirituais respectivas. E dentro dessas faixas espirituais existem os mundos que vão atender a esse grau espiritual. Não temos lá mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos felizes, não tem? Então são planetas que já estão em condição, preparados, estruturados, socialmente, vibrando e vivendo na condição desses espíritos nos graus
em que eles estão. Então, qualquer mundo daquele, esses espíritos poderiam e irão continuar o seu processo reencarnatório, porque não terminou. Bezerra não é puro ainda. Então, ele precisa ainda continuar o seu processo reencarnatório. Vai ser no nosso planeta? Não mais, porque no nosso planeta, teoricamente, ele saiu, né, ele superou todas as experiências, todas as vicissitudes que este planeta poderia oferecer a ele. Então, ele agora vai habitar outros mundos e continuar no seu processo de aprendizagem. Ah, mas ele pode continuar, ele pode reencarnar aqui? Pode, mas não mais em expiação nem prova, porque isso ele já venceu, mas ele poderia vir como missão, não é? Como prova e expiação, poderá fazê-lo aonde? Em outros mundos. Em outros mundos ele poderá ainda continuar o seu processo. Como o espírito não retrograda, então é daquele ponto para frente. Diga, Carlão. Seria o caso, então, da mãe do André, que você citou há pouco, né? Ela teria que reencarnar para ajudar o pai dele, que está mais abaixo ainda de faixa vibratória. Correto? Exato. No caso dela, ela iria como missionária. Certo. E lembrar, como lembrou o Pedro, que existem essas faixas vibratórias na Terra. Eu não sei se vocês leram lá o Obreiros da Vida Eterna, mas naquela apresentação do Asclépios, o Asclépios nem corpo tem mais, pelo menos como nós vemos. E o André diz, o mentor do André diz, Jerônimo, que ele ainda pertence à Terra, mesmo numa condição de um espírito muitíssimo elevado, que não precisa mais reencarnar na Terra, mas de qualquer maneira está vinculado à Terra. Então, a própria Terra tem as suas faixas vibratórias. Então, o Bezerra está numa faixa, pelo que eu pude entender, abaixo do Asclepios. O Asclepios ainda está vinculado Uhum. ao planeta Terra. Sim, então, como um grande laboratório de missão, o nosso planeta ainda oferece muitas oportunidades, Com certeza. né? Como missão, Tanto é que ele fala várias. lá em reencarnar a cada 500, 800 anos, se ele Então, quiser reencarnar a cada se 500, a cada quiser, olha aí, ó, se quiser. se quiser, é a condição desses espíritos, né, que estão agora em uma condição muito mais feliz, vamos dizer assim, né? Ainda não são puros, mas já galgaram. Imagine, se o nosso planeta, vamos imaginar o caso do Asclepios, o nosso planeta é ainda, né, de provas e expiações em processo de regeneração. Vamos entender isso. E neste planeta, esses espíritos, como Asclepios e tudo mais, já não necessitam viver experiências que ele tenha como prova ou como expiação. Mas pode vir como missão. E como missão você vem a toda hora? Não. Como missão você vem pontualmente para trazer um Eventualmente. ponto de inflexão, né? Então, é o caso dele, de 500 anos. Ah, Jesus, preciso de um voluntário, né, para fazer a tarefa X. Ah, estou eu aqui, ó. Se eu servir, eu posso. Não foi assim com Kardec? Foi assim com Kardec. Foi feita uma assembleia, né? E ele se apresentou como sendo aquele com as melhores condições de desenvolver o trabalho da codificação. Tá bom, vai lá você então. Pensamos que seja assim, pelos relatos dos espíritos, né? Diga, mana. Mauro, Oi. aquele link que eu te mandei é numa palestra do Haroldo que ele fala exatamente, ele fala sobre isso. Ele fala assim, até brincando, ele fala com as pessoas, né, que estão na plateia. Ah, vocês acham que vocês é que vão
salvar, vão colocar a Terra, né, em uma na evolução planetária, né? Não, porque a gente não sabe o que é isso. Nós, como os espíritos de terceira ordem, a gente não sabe. Você não vai colocar um carro na mão de quem não sabe dirigir. Quem vai fazer a transição planetária, ele falou que virão milhões de espíritos muito evoluídos, né, para fazer essa transição. Milhões de espíritos para fazer a transição planetária. Então, o link que eu te mandei fala sobre isso, que a gente fica claro, né, que a gente tem que procurar a nossa própria evolução, né? Mas ele fala que isso não vai depender da gente. A evolução planetária não depende de nós, espíritos de terceira ordem. E ela assim, será feita, né, através eu, desses espíritos que virão. eu discordo um pouquinho da posição do nosso irmão lá. Até porque, na Gênese, nós vamos encontrar essa fala dizendo exatamente que a evolução vem com a moralidade da sociedade. E a sociedade somos nós, né? Então, nós somos agentes, sim, dessa transformação. Nós somos agentes, sim, né? Se não, ficaria muito tranquilo. Espera esse povo todo vir agora, esse daqui sai, pronto, o planeta está regenerado. Que evolução é essa? Então, não acho que seja desta maneira, tá? Eu acho que sim, esses espíritos evoluídos virão, sim, com certeza, já estão por aí, né? O que são centenas de milhões num planeta que tem bilhões, ok? Então, são pontuais, vai continuar sendo pontual. Vai ser um novo pensamento que vai ser trazido, aqueles que vão adotá-los, aqueles que vão rechaçá-los. Esse é o processo natural de seleção. Mas nós somos agentes dessa transformação. Com certeza somos. Ah, mas porque somos de terceira ordem? E daí? Não fazemos o bem na terceira ordem? Não faz bem? Não pensa no progresso? Não tem inteligência? Né? O que nós alcançamos até hoje? Espírito de terceira ordem. Olha o quanto nós avançamos cientificamente. Espírito de terceira ordem. Somos nós que estamos fazendo o futuro, né? Somos nós que estamos edificando o progresso. Existem coisas, sim, dentro do aspecto moral, que também depende da escolha de cada um. E para isso, esses irmãos se voluntariam, e muitos não só se voluntariam, mas também vêm como prova para eles próprios de nos ajudar, nos acelerar o processo. Então, esse conjunto de ações é que vai efetivamente fazer com que o planeta dê um passo no sentido da evolução espiritual. Tudo bem? Deixa eu passar aqui para o Valdemir, para o Pedro, depois volto para a Amanda. Vamos lá. Só lembrando que esses espíritos, sim, virão, mas virão na condição de auxiliares, de missionários. Me lembro do livro Devassando o Invisível, da dona Ivone Pereira, onde ela fala dessa vinda de espíritos para reencarnar na Terra para ajudar no progresso, para ajudar. Eles não vão fazer o progresso sozinhos, eles vão ajudar. E dentre esses espíritos que ela menciona, o Vitor Hugo seria um deles, que vem acompanhado, segundo o próprio Vitor Hugo, acompanhado de mais de 200 companheiros, 200 espíritos, para reencarnar no Brasil, para ajudar no progresso, na evolução do Brasil. Então, eles não vêm para fazer nosso trabalho. Eles vêm como ser nossos orientadores. Tipo Gandhi, por exemplo. Chico Xavier, Madre Teresa e outros que vieram já com esse processo de ajudar na transformação do planeta. Mas a nossa parte compete a nós. Nós temos que realizá-la. 200 mil no Brasil é o quê?
200 e É um tantos número, milhões, é um número muito pequeno. De 200 muito milhões é pequeno, vai 1%. continuar sendo É alguém que é vai um por aparecer em cento. tal lugar, né? E assim vai, vão aparecendo aquelas pessoas, né, que vão ter sim esse magnetismo do espírito superior, né, que vão atrair atenção para eles, que vão fazer a diferença onde quer que eles estejam, onde eles apareçam. Mas não vai ser uma leva de transformar uma sociedade inteira. Não vai ser assim. Eles vão trazer elementos que nos ajudarão nessa batalha, né, que é muito mais íntima do que externa. E aí, com o auxílio desses irmãos, nós vamos conseguir caminhar. Diga, Pedrão. Pedro? Eu concordo perfeitamente com você, Mauro, porque qual de nós aqui dentro dessa salinha aqui, como diz o Amauri, qual de nós aqui a gente não está fazendo alguma coisa de bom, uma coisa de bem, né? Uhum. Sem querer jogar lantejola, mas temos aí o nosso Valdenir lá dirigindo a Rádio Rio de Janeiro. É um trabalho de grande importância, de regeneração também. Então, todos nós estamos envolvidos nesse trabalho, sim. É como se disse, né? Eles só vêm assim para dar uma força para a gente, só isso. Isso aí. Obrigado. Mana, você quer completar? Você levantou a mãozinha, baixou? Sim, não, por isso que eu queria que você tivesse ouvido, porque, obviamente, as colocações dele são muito mais esclarecedoras. Mas é, eu concordo, volto a falar que eu acho que a evolução de cada um é individual, mas pelo que já foi falado, a transição tem uma data, né, para acontecer. Inclusive, tem uma outra palestra dele que ele fala do tempo, né, que essas transições são feitas. Tem tempo, tem datas, né? É igual assim, ele até comparou da nossa evolução de bebê para criança, para adolescente, adulto, né? Então, os planetas também têm essas datas, né? E a Terra vai ter essa transição, a gente estando, né, fazendo bem ou não, vai ser feita essa transição. Então, cada um tem que olhar, né, para a sua própria evolução, obviamente. Claro, né, que as pessoas, está cheio de pessoas boas aí e tudo mais, mas não, né, com força o suficiente para a transição. E é por isso que eles vêm, porque tem esse Olha, tempo. eu respeito o nosso irmão, ele é um grande estudioso, mas eu fico com a Gênese. A Gênese ela é muito clara quando ela fala que não há essa pré-determinação dentro do processo evolutivo planetário. Então, isso ocorre na medida da evolução da sociedade. E como é que isso pode mudar? Isso pode mudar não por um clique. Ah, agora a data é essa, amanhã, quem não se regenerou, dançou. Não, não creio que possa ser assim. A lógica não nos mostra que seja assim. Mas, desde já há muito tempo, esse processo de transição já vem acontecendo. Aqueles vão desencarnar e não retornarão para cá. Outros que estão em condições de viver no mundo de regeneração vão habitar esse planeta. E assim vai, naturalmente, caminhando, né? Eu não acredito em datas cabalísticas, eu não acredito em situações cataclismáticas que venham a mudar a configuração e, consequentemente, o estado vibratório do planeta. Para mim, seguindo as leis naturais, elas vão acontecendo.
nós vamos desencarnando. Aqueles que estão insistindo numa posição ainda de dureza do coração, né, de uma moralidade ainda resistente, vão migrar para outros planetas, assim, naturalmente. E assim nós vamos renovando. Aí eu concordo. Vamos renovando os habitantes do planeta, aqueles que já não retornarão para cá, aqueles que estão migrando para cá, aqueles que vão permanecer aqui. E assim as coisas vão mudando. E aí a gente vai mudando, vai ver essa mudança aonde? Na sociedade. A sociedade que será o termômetro para nos mostrar como será, em que ponto estamos dessa transição. Mas respeito o nosso irmão dentro dos posicionamentos que ele traz. Tudo bem, pessoal? O Podemos que ele seguir? coloca lá, o que ele coloca lá, Mauro, também, ele não coloca uma data fixa. Data definida. Ele diz aproximadamente por essa data, em função disso. Mas ele não bate o martelo. Nem pode bater o martelo. Pois É é. uma data X ou Y, porque não, Pois não é, a faz data sentido. limite do Chico já foi embora há muito tempo. É, E aí é o Chico. Não, ele não coloca data, não. Ele coloca uma evolução no planeta, ele comparando com a gente, né? Vamos dizer assim, muito a grosso modo, Não, entendi. Eu né? entendi a O comparação. planeta ele nasce, é criado e ele vai, entendeu? Ele vai evoluindo e isso tem realmente não é uma data, mas tem um período, né? Para ele chegar. Inclusive ele falou, tem planetas de regeneração, que vai ser, né? O caso da Terra. Planeta de regeneração bebê, planeta de regeneração criança, depois adulto, ele vai assim evoluindo, né? Ele fez uma comparação para dar uma ideia do processo. Exato. Processo. Só que eu entendo, de novo, eu entendo a maneira como ele quis retratar esse processo evolutivo. Mas é importante que nós que estamos aqui entendamos o seguinte: uma coisa somos nós individualidade. O corpo, nosso corpo, ele nos impulsiona, queiramos ou não, ele nos impulsiona para vencermos os estágios da maturidade física. Ok? Então, nós vamos, queiramos ou não, façamos qualquer coisa ou não, nós vamos sair da infância, vamos entrar na adolescência, vamos entrar na fase adulta, vamos entrar na madureza e vamos desencarnar. Façamos ou não façamos nada, isso vai acontecer. Tá? No caso da evolução planetária, há que se ter um trabalho de transformação da sociedade. Aqueles que optarem por não fazer vão migrar para uma outra condição. Aqueles que estão fazendo permanecerão aqui. Aqueles que estão migrando de outros mundos e que vão vir ajudar o nosso planeta, ou estão migrando para reencarnarem aqui, iniciarem um processo reencarnatório aqui, também vão se somar a essa nova sociedade. Então, por isso que eu digo, não é o planeta que vai determinar a mudança. São seus agentes transformadores. E nós fazemos parte desses agentes transformadores. Nós somos co-criadores de Deus em plano menor. Todos nós somos. Cada um contribuindo dentro daquilo, da sua parcela, naquilo que pode. Né? Então, penso assim. Mas não sou senhor da verdade. Estamos aqui apenas refletindo sobre a proposta que a Mana trouxe. Depois você vê o link. Eu vou ouvir, pode deixar. Vou ouvir, está na fila. Tá bom. Obrigada. Vamos adiante. Não, tem Mauro, chat. Mauro, Desculpa, tem um chat. Mauro, Oi, fala, Maria Antônia. Não, isso que você falou, eu concordo plenamente, eu acho realmente, porque não existe uma data determinada, porque isso vai depender de como nós, como sociedade, vamos, né, evoluir, né? Depende exclusivamente da gente. Seria quando, né, a gente realmente fala, tipo, vai chegar
realmente uma época, né, até séculos, né, que vai ter tipo a separação do joio e do trigo, e do trigo. E seria mais ou menos esses que não vão poder reencarnar mais aqui, mais ou menos aqueles como foram os exilados de Capela, né, que era É, muito evoluído intelectualmente, mas moralmente zero. Então muito eles aquém. vieram para ajudar, né? Seria mais ou Sim, menos por aí também, né? exatamente, exatamente. Entendi. Eu sugiro que vocês leiam depois o capítulo 18 da Gênese de Kardec. É Uhum. interessante que ele trata desse tema, da evolução, fala da nova era que está chegando. Então, é o capítulo 18 da Gênese de Kardec. E ele diz lá que a Gênese foi escrita em 1868. Ele diz, há 100 anos que o planeta estava trabalhando para esse processo de transformação. Então, 1768 já tinha trabalho sendo executado no sentido do planeta se transformar, ser promovido, digamos assim, nessa escala de planetas aí, escala hierárquica de planetas. Aqui no chat, né, a Carmen Lúcia botou assim: acho que nem seria justo ter data. Deus é perfeito em tudo e vamos passar pelas mudanças conforme tem que ser. Chico Xavier falou sobre uma moratória de 50 anos. Não era uma data definida. Pois é, mas aí o pessoal pega essa moratória e já sai calculando. E aí começa a trazer a data tal, e assim vamos, né? Então, de novo, eu não creio em datas, nem em períodos, eu creio no processo natural de mudança. Isso vão entrar vários fatores, como nós discutimos aqui. A saída daqueles endurecidos, a chegada daqueles que nos vão nos inspirar e a permanência daqueles que estão em processo de mudança para melhor. Essa será a nova população planetária que vai estar aqui continuando a reencarnação já no mundo regenerado, em regeneração, né? E eu espero quanto antes que isso aconteça, porque precisamos, com urgência. Urgentemente. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Ainda falando das palavras, ele continua aqui. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira ou segunda ou terceira esfera, e etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer como algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, e até de mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região de estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores dos mundos, sem importância especial, que traçou a história de sua formação e descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve que renunciar e situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso sua explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos-lo na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Tá aí. Então, pelo que diz aqui, o purgatório é aqui. O purgatório é aqui, né? Onde Purgatório, nós céu, estamos, inferno, tudo é aqui. reencarnados, né? Ah, vamos para o purgatório. Tá aí, ó. Reencarna lá, vai lá purgar um pouquinho das suas coisas, né? Ver se você melhora um bocado e volta, né? É isso aí, o processo é assim. Bom, gente, vamos parar aqui, né, na 1018/1017, para que a gente não abra a sala do nosso lar muito atrasado. Eu tenho percebido que a gente tem avançado muito no horário
E tem irmãos que não entram no estudo do Livro dos Espíritos, mas entram no livro do Nosso Lar. E aí a gente acaba atrasando, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, lembrando que estamos nesse trabalho continuado, né, de vibrações por esse período do Natal. Vamos pedir à nossa irmã Angélica. Pode fazer a nossa prece, Angélica? Posso, Mauro. Então vamos lá, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, amigo, nós agradecemos por mais esta noite de estudo, pela presença dos amigos espirituais, por todos aqueles que nos ajudaram a seguir nos entendimentos. Pedimos, Pai, que esteja sempre conosco, nos amparando, nos dando as intuições necessárias para o nosso bom caminhar. Pedimos que ampare aqueles que não puderem estar aqui no estudo de hoje, que alcance os seus lares ou onde eles estiverem. Pedimos também por este momento em que o país passa, meu Deus, com essas festividades do Carnaval, para que as pessoas possam ter mais equilíbrio, mais sabedoria, independente do gosto de cada um, mas que eles possam pensar no seu futuro, nas pessoas que estão ao seu redor e na responsabilidade que têm para com o bem do próximo. Agradecemos pelo dia que se foi, pelo alimento que esteve em nossa mesa, por tudo que temos recebido. E pedimos, Pai, que nos dê sempre a chance de recomeçar, para que possamos ter a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Obrigado, gente. Um beijo grande. Então, lembrando que eu vou encerrar a sala aqui e vou colocar o link lá para a gente voltar, aqueles que possam e queiram, no estudo do Nosso Lar. Um beijo Tchau, grande tchau. e até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Daqui a pouco. É. Boa noite. Até daqui a pouco.